Olá, sabe, é fascinante parar para pensar em como são feitas aquelas peças super complexas dos nossos carros, aviões, até dos celulares. Pois hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo da usinagem para entender as máquinas que, literalmente, constroem o nosso mundo, desde os conceitos mais básicos até as máquinas que são verdadeiras usinas de produção automatizada. Para começar, o que é usinagem, afinal? Pensa assim, é como se fosse uma escultura, só que de altíssima precisão. A gente começa com um bloco de metal, por exemplo, e com máquinas-ferramenta vai tirando todo o excesso de material. Tudo que não precisa vai embora, até que sobre apenas a peça final com a forma e o tamanho exatos que a gente quer. Olha só, nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente começa entendendo os tornos, depois passa para as fresadoras e para as furadeiras e termina com os centros de usinagem, que são incríveis. A ideia é mostrar como um conceito vai puxando o outro. Ok, vamos começar com a nossa primeira máquina, o torno. Ele é o grande mestre, o especialista em criar peças que são cilíndricas, simétricas, sabe? A melhor analogia para entender um torno é a da roda de oleiro. É perfeita. Só que no lugar do barro girando, a gente tem uma peça de metal girando em altíssima velocidade. E no lugar das mãos do oleiro, entra uma ferramenta de corte que vai removendo o material e modelando a peça. A ideia é genial de tão simples. E que tipo de peças um torno faz? Bom, o nome técnico é peças de revolução, mas basicamente é qualquer peça que tenha uma simetria em volta de um eixo. Pensa em eixos de motor, parafusos, pinos, tudo que parece que foi desenhado enquanto girava. E aqui vem o grande pulo do gato: a evolução de como essas máquinas são operadas. O torno convencional, mais antigo, depende 100% da habilidade do operador. É um trabalho quase artesanal. Já o torno CNC, esse é outra história. Ele é controlado por um computador, o que dá uma precisão e uma capacidade de repetir a mesma peça milhões de vezes que simplesmente revolucionou a indústria. E para fazer todo esse trabalho, o torno tem um verdadeiro arsenal de ferramentas. Primeiro, tem a ferramenta de corte, que faz o serviço pesado, sabe? Tirar o grosso do material. Depois pode entrar uma ferramenta de rosqueamento para criar, as roscas. E por fim, vem a ferramenta de acabamento, que dá aquele toque final, deixando a superfície lisinha e dentro das medidas exatas. Seguindo em frente, vamos para a fresadora. Se no torno a peça gira e a ferramenta fica parada, aqui o jogo vira completamente. Na fresadora, a peça fica bem presa e quem gira numa velocidade incrível é a ferramenta. Se o torno era a roda do oleiro, a fresadora está mais para um cinzel de um escultor de alta tecnologia. O trabalho dela não é fazer peças redondas, é criar superfícies retas, fazer canais, rasgos, geometrias bem mais complexas. É esculpir o bloco de metal de verdade. E assim como nos tornos, a posição da ferramenta importa muito. A fresadora pode ser horizontal, com a ferramenta trabalhando deitada, ou vertical, com ela em pé. Essa diferença, combinada com os movimentos que a mesa faz, define que tipo de corte a máquina consegue fazer com mais eficiência. As ferramentas aqui também são super especializadas. As fresas, que dão o nome à máquina, são as estrelas. Elas vêm em todos os formatos que se pode imaginar, cada uma para um tipo de corte. E também tem os cabeçotes faceadores, que têm uma missão bem específica: criar superfícies enormes e deixá-las perfeitamente planas. Agora, vamos falar de uma máquina que todo mundo acha que conhece, a furadeira. Mas olha, pode esquecer aquela que a gente tem em casa para pendurar quadro. Na indústria, a furadeira é uma máquina-ferramenta essencial, focada em criar furos com uma precisão absurda. A missão da furadeira é uma só, mas é uma missão crítica: fazer furos. E para isso, a principal aliada dela é a broca. A função pode parecer simples, mas por trás dessa simplicidade tem uma necessidade de complexidade e precisão que é crucial para a indústria. E claro, existem vários tipos para cada necessidade. Tem a de bancada, que é pequena, para furos menores. A de coluna já é de porte médio, e tem uma mesa que sobe e desce para ajustar a altura da peça. E aí tem a radial, que é um monstro. Para peças gigantescas, é a própria máquina que se move para posicionar a broca no lugar certo. Bom, chegamos agora no auge da nossa jornada. O centro de usinagem não é só mais uma máquina. Ele é, na verdade, a união de tudo que a gente viu até agora. É a síntese de várias tecnologias num equipamento só. A ideia de fábrica em uma caixa é simplesmente revolucionária. É uma máquina só, super versátil e controlada por computador, que consegue fazer as operações de um torno, de uma fresadora e de uma furadeira, tudo de forma automática e programada. A grande mágica dele é a versatilidade.
A peça entra na máquina uma única vez, e lá dentro ela pode ser fresada, furada, roscoada e até torneada sem nunca precisar sair do lugar. Isso economiza um tempo gigantesco, porque elimina a necessidade de ficar movendo a peça entre várias máquinas. E o mais curioso é que mesmo com toda essa tecnologia, aquele princípio básico de orientação continua valendo. Os centros de usinagem horizontais são ideais para peças muito grandes, enquanto os verticais são os preferidos para peças menores, mas que têm geometrias super complexas e cheias de detalhes. No fim das contas, a maior vantagem fica muito clara. Ao conseguir fazer várias operações de forma automática, essas máquinas reduzem o tempo de fabricação de uma forma drástica. E isso, para a indústria, representa um salto de produtividade simplesmente gigantesco. Então, vamos amarrar os pontos principais. Usinagem é basicamente esculpir peças tirando material. Nos tornos, a peça gira. Nas fresadoras, a ferramenta que gira. As furadeiras são as super especialistas em furos de precisão. E os centros de usinagem juntam tudo isso num sistema automatizado. E o grande motor por trás de tudo isso foi a evolução do controle manual para o CNC, que mudou o jogo da precisão e da produtividade. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Se a gente já tem máquinas tão inteligentes e versáteis que parecem fazer de tudo, o que será que vem pela frente? A pergunta que fica no ar é: qual vai ser o próximo grande salto tecnológico que vai, de novo, redefinir o jeito como a gente constrói o nosso mundo?